somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Core Case em nossas redes sociais. Core Case, Sustainable Core Box. Bom, então vamos dar continuidade aqui com a palestra do professor Cláudio Valeriano, que seria de indicadores geoquímicos e isotópicos da dispersão do rejeito de mineração de ferro causado pelo desastre de Mariana ao longo do Rio Doce. Cláudio Valeriano graduou-se em Geologia e fez mestrado pela UFRJ e realizou pós-doutorado na Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá, centrado em geocronologia isotópica, nos laboratórios do Geotop, e foi também docente do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. Atualmente, ministra cursos e orienta alunos de graduação e pós-graduação na UERJ e no Laboratório de Geocronologia, Isotópicos e Radiogênicos. Obrigada, professor. Passo a palavra. Bom dia a todo mundo. Para mim, queria agradecer aqui a organização, né, desse evento super legal. Para mim é um prazer estar aqui. Eu me formei aqui na UFRJ, fiz mestrado aqui com o professor Rodolfo. A gente vem colaborando aí com os colegas, né, desde então. Esse trabalho é um trabalho em andamento, que a gente vem fazendo desde praticamente em que ocorreu esse evento. Deixa eu ver se... Aqui, né? Tem uma série... Ups, peraí que eu estou perdido aqui. Aí. Tem que botar em apresentação aqui de volta, desculpa aqui. Mais perto, perfeito. Né? Então, tem uma série de colaboradores, né? Muita gente aqui, que não estão citadas aqui também. O roteiro da apresentação, eu vou falar um pouco sobre o colapso dessa barragem, né, de mineração, né, da Samarco, e motivação da pesquisa, né, resultados que a gente fez na calha do Rio Doce, de sedimentos no Rio Doce, e o monitoramento que ainda está sendo feito no ambiente marinho, em decorrência desse evento. Agradecimento aqui às entidades, FAPERJ, CNPq, a própria UERJ e a Fundação Renova, que vem custeando parte dessa pesquisa. A gente está num programa de monitoramento decorrente, né, do acidente lá, né, da Samarco. Então, o evento, né, para quem não está familiarizado ou já esqueceu, já fazem quase 10 anos que ocorreu esse evento, né, ele é localizado aqui no município de Mariana, né, num dos afluentes do Rio Doce. Rio Doce está aqui a calha, né, e o material dessa barragem de rejeitos, né, se estendeu por toda a região do Rio Doce e afetou a região costeira, né, e isso está sendo monitorado. Estou meio atrapalhado aqui com esse passador aqui, espera aí. Não está passando. Aqui. Né? Então, o evento foi em 2015, faz quase 10 anos. Né? A empresa Samarco, um consórcio aí da Vale com a BHP,
né? Foi todo um problema ligado aí à engenharia lá da barragem, o alteamento, né? A montante, que hoje em dia está, né? Esse modelo está abandonado e tal, né? Depois eu vou falar desse volume aqui, né? Causou 19 mortes, a destruição de uma vila próxima ali, um enorme impacto humano, material, ambiental, ao longo de todo o Rio Doce e áreas marinhas adjacentes. A maior catástrofe ambiental do Brasil até hoje, né? Apesar do esforço de muitos brasileiros, logo depois teve Brumadinho, a gente está vendo outros tipos de catástrofe aí correndo, né? E foi a maior descarga antrópica de material clássico, né, em um sistema fluvial, o que é uma oportunidade geológica ímpar, apesar de toda, né, a desgraça envolvida, né, é uma oportunidade científica interessante, né? O evento, né, ocorreu com a ruptura dessa barragem, né, ela fica próxima a uma outra barragem de Germano, mas o material desceu a calha fluvial aqui, atropelou a barragem de Santarém, esses são os volumes, e o material de ambas as barragens desceu rio abaixo. Esse negócio não está funcionando. Aqui. Né? Então, a vista ali, 6 meses depois da BR aqui, né? Olhando para leste, a gente vê a barragem de Germano intacta e a barragem de Fundão, lá atrás as bancadas ali de mineração. Né? A outra visada, né, oposta, a gente vê a barragem rompida aqui, né, e o estrago feito aqui pelo esse fluxo. Né? Esse volume de 62 milhões é um número até tão grande que fica meio abstrato, né? Mas é como se fosse uma piscina de 5 metros de profundidade, né, que daria para, né, afundar aqui toda a região central aqui do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o estádio do Maracanã de escala, só para ter uma ideia do volume que foi. Né? E foi esse material foi descendo, altíssima densidade, né? Hematita e quartzo praticamente, destruiu essa vila de Bento Rodrigues, aqui a localidade. Né? Imagens que foram, né, muito veiculadas aí na mídia. Né? E depois, rio abaixo aqui em Resplendor, né? Esse material veio descendo, já na fronteira com o Espírito Santo, em Amorés, são fotos todas tiradas aí de veículos de imprensa, né? E 15 dias depois chegou lá em Regência, né? Formando essa enorme pluma aqui. A gente está vendo parte da pluma de baixa densidade, mas tem uma outra pluma de alta densidade que vai escorrendo pelo fundo marinho que a gente não está vendo. E ele nunca foi estudado, esse material. Né? E logo depois começaram a surgir trabalhos mostrando o impacto químico, né, no ecossistema, né, na região, apontando para anomalias de ferro e manganês, que são esperados, né, e anomalias de arsênico e mercúrio, que não é esperado, a julgar pelo minério de ferro. Né? Então, tem outros componentes, acredito, envolvidos aí, que eu acho que é ligado à mineração de ouro prévio. Né? Então, já havia, antes do evento, trabalhos do pessoal lá da UFOP, né, já em 2003, uma tese de 2001, já mostrando que o sistema ali já era altamente influenciado, né, por química, contaminantes químicos, principalmente arsênico, que é um problema para a saúde pública. Né? Então, já era um ambiente contaminado. Né? E esses impactos químicos prévios, né, a gente tem 300 anos de mineração de ouro, onde arsenopirita é um dos minérios mais comuns, né, no sistema, né, que a gente vê lá, né, pelo menos as mineralizações próximas ali no Nova Lima. E o mercúrio é usado na separação, tem sido usado ao longo de décadas, né, de garimpagem, mineração. Estamos falando de tempos coloniais, desde tempos coloniais. Né? E depois décadas de siderurgia no Vale do Rio Doce, daí que surgiu a empresa Vale do Rio Doce, né, que também, né, tem um potencial enorme de contaminação de vanádio, cromo, níquel e outros metais, né, que estão sendo detectados. Né? E qual é a motivação da pesquisa? Né? Inicialmente, para mim, foi geológico. Eu falei, olha, isso aqui é um evento único para ser estudado, a maior descarga, né, de material clássico, parece um lahar, né, um fluxo de densidade que foi canalizado e seguiu, né, o canal de um rio, parece um lahar, só que não é vulcânico, é antrópico.
E a gente sabe a data, a hora, sabe o volume, a gente sabe a composição mineralógica, sabe a granulometria desse material. Eu falei, olha, é uma oportunidade para estudar isso, né? Depois virou uma vertente ambiental que eu vou mostrar, né? Então, quais são as hipóteses, né? Será que essa... Ih, caramba, estou me atrapalhando aqui, ó. Eu vou pedir para botar de novo aqui em modo apresentação, né? Mas aqui. Será que essa lama da barragem tem uma assinatura isotópica própria, né? Eu lido com um laboratório aqui na UERJ que a gente mede isótopos de neodímio, estrôncio e outros, né, isótopos radiogênicos, né? E eu tenho trabalhado com proveniência sedimentar em vários cenários, né, de antigos e modernos, né? Então, essa é uma oportunidade para estudar isso, porque é um evento controlado, vamos dizer assim, né? E será que essa assinatura isotópica pode ser útil como rastreador, um proxy disso aí no sistema marinho adjacente? A gente começou a se envolver com ambientalistas e grupos de pesquisa trabalhando lá em Abrolhos. E foi uma grande preocupação, né, desse material chegar lá nesse santuário ecológico lá de Abrolhos, né? Em 2019, a gente publicou esse trabalho aqui nesse periódico, Applied Geochemistry, né, mostrando qual é a assinatura isotópica, além de dados mineralógicos, dados de elementos maiores e traços também, né? E essas análises isotópicas são feitas lá no Lagirra. Quem quiser entrar nesse site lá vai ver muita informação sobre o laboratório. Fica aqui pertinho, aqui no Maracanã, na Oeste, né? Um laboratório que eu venho coordenando desde que ele foi montado, né? E 6 meses depois, né, eu estive lá na região e fiz uma amostragem, vamos dizer assim, proximal, né, desde a barragem de Santarém, né, descendo aqui o rio Gualacho do Norte, até Barra Longa, aqui está passando o Rio Doce, né? Então é um material bem proximal antes de chegar na calha do Rio Doce. Esse foi o foco do trabalho, né? Esse é o aspecto, né, dessa lama proximal ali, é um depósito de gravidade, e depois a gente vê evidências de transporte tracional, retrabalhamento, né, por fluxo de água tracional, climbing ripples lindos aqui, né? E a gente vê evidências dessa remobilização na mineralogia, né? E a gente fez, então, análise mineralógica aqui no CETEM, com o Dr. Rainer, né? Professor Rainer, de fração de raio-x semi-quantitativa, análise litogeoquímica de traços, terras raras, né? E análises isotópicas de neodímio e estrôncio, sempre na fração fina, né? Por quê? Porque é a fração que corresponde ao rejeito original e é um material que tem potencial de descer aí ou abaixo em suspensão, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para quem não está acostumado com isótopo radiogênico, né? Aqui tem o Velho Testamento, os Novos Testamentos aqui, né? O Evangelho Novo aqui. Esses 3 livros são excelentes para entender esse sistema, que é baseado na diferenciação do manto, dando origem à crosta terrestre, né? O sistema rubídio-estrôncio, o que acontece? Quando o manto funde para dar rochas da crosta, a gente tem maior, né, quantidade de rubídio indo para a crosta do que o estrôncio, né? E o decaimento do rubídio vai dando esse estrôncio 87. Então, essa razão, que é o que a gente mede no sedimento, né, e nas rochas, né, na crosta essa razão é alta e no manto ela é baixa, né? Um excelente traçador de diferenciação mantélica. O sistema neodímio, samário-neodímio, né, quando o manto funde, vai muito mais neodímio. E o radiogênico, que é o samário, fica residualmente enriquecido no manto. Então, esse decaimento, né, a gente mede essa razão aqui, neodímio e neodímio, esse aqui é o radiogênico, então, na crosta essa razão é baixa e no manto é alta, né? Resumindo, então, né, um crash course aqui de isótopo radiogênico. Esse é um resumo aqui da ópera, né? Então, essa razão de neodímio é oposta, né, ao que a gente vê no estrôncio. Isso é muito usado nesse diagrama, onde a gente bota o neodímio, ou o épsilon neodímio, que é uma comparação com o manto primordial, que a gente vê números inteiros aqui que eu vou mostrar, e a razão de... isso aqui está errado, é estrôncio 87 sobre o estrôncio 86. Desculpa, que está errado aqui, né? Então, quanto mais no canto superior esquerdo, é mais mantélico a rocha ou o sedimento proveniente de uma rocha, né? Como referência, a gente tem os basaltos, né, o material mais mantélico que a gente vê hoje em dia, né? Magmas mantélicos, basaltos, rochas alcalinas, né, ocupam esse espaço, rochas híbridas de crosta e manto,
né? Arcos magmáticos, rifts continentais, e a crosta continental, né? Plota nessa grande área aqui. A nossa crosta pré-cambriana plota mais embaixo aqui, às vezes até mais à direita nesse diagrama. Então, esse é o campo neodímio estronço que a gente trabalha com proveniência de rochas ígneas, ou seja, petrogênese magmática, e com proveniência de sedimentos que sempre, em última análise, tem área-fonte as rochas ígneas na crosta terrestre, sempre, né? Ou reciclada ou primariamente. O que tem de resultado? Sempre na fração abaixo de 70, 74 micron, né, que envolve argila, silt e areia muito fina, corresponde à granulometria do rejeito original, tem muitos estudos sobre esse rejeito, né, minimiza o efeito pepita, ser pelotinhas de minerais pesados que influem no resultado, e é a fração, como eu falei, que tende a ser transportado por suspensão em maiores distâncias, inclusive no ambiente marinho, né? Então, a gente fez esse tipo de análise, vou mostrar alguma coisa, né? Esse é o resultado da mineralogia semi-quantitativa, né? Que isso aqui é uma tese que já existia sobre o rejeito, lá na barragem original, né? E a gente vê que é a mesma composição mineralógica, tanto qualitativa quanto quantitativa, né? Então, o rejeito que a gente coletou, né, desde a barragem de Santarém até Barra Longa, preserva muito bem a mineralogia do rejeito original. As análises químicas desse material, né, a gente vê aqui somando a silício e o ferro total, já dá quase 80%, 90%, né, que é o material do rejeito, que é quartzo e hematita, guetita e outros óxidos de ferro, né. A gente vai aqui no ouro, ó, isso é minério, gente, ó, tem teores aqui bem altos, acho que aqui caiu uma pinta de ouro aqui na amostra, né? 104 gramas por tonelada, o Diniz ali já abriu o olho ali, né? Mas tem metais pesados, né, em teores aqui perigosos, né? Cromo, né, cobalto, cádmio, níquel, chumbo, antimônio, arsênio também, né? Então, assim, um material que não deveria estar no Itabirito. É estranho esses elementos aí estarem tão elevados que se viesse só do Itabirito. Isso é uma coisa que chama atenção. A gente fez vários monitoramentos aqui está a distância desde o local do acidente, né, rio abaixo, né, a gente vê uma concentração de pesados, né, e hidráulica aqui, né, minerais pesados sobre minerais leves, vários que a gente está estudando ainda ao longo do Rio Doce, né. Teores, aqui é uma escala logarítmica, né, teores decrescentes de somatório de terras raras, decrescentes em níquel, arsênico, escândio, cobalto, cádmio, né? São teores decrescentes. Depois a gente vai ver que eles crescem de novo, mais para baixo, né? A assinatura dessa lama, a gente tem que olhar também o substrato rochoso. Aqui está um mapa aqui da faixa Araçuaí, a bacia hidrográfica, né? O trajeto do Rio Doce, ele atravessa vários terrenos geológicos, né? Atravessa a área cratônica, arqueano, paleoproterozoica. A partir aqui de Governador Valadares tem um arco magmático, que são rochas mantélicas, bem juvenis, a gente vai ver isso. E depois tem muitos granitos de fusão, refusão desse arco, né? E depois o grupo Barreiras lá na frente, lá no rio abaixo, né? Então, quando a gente plota esses materiais, eu botei aqui, né, os basaltos de dorsal oceânica só para referência, né? Os basaltos lá de Abrolhos são uma área fonte suspeita, mas que não se revelou, né? Plotam ali naquela área. Os granitos, isso é dados da literatura, granitos pré-colisionais, sim colisionais, pós-colisionais, eles todos plotam nesse campo restrito, né? Porque é refusão das mesmas coisas, né? Então não tem muito como mudar a composição isotópica, né? Não estou falando de razões iniciais, não, são razões medidas hoje no laboratório, né? Quando a gente faz petrogênese, a gente tem que recalcular essas razões lá para a idade das rochas, mas não é o caso aqui. Estão falando das idades hoje, das razões hoje. E aqui é o embasamento arqueano, tem pouco dado, mas plota nessa área aqui. E o material dessa lama, né? 3 amostras do Itabirito Cauê, pristino, foram analisadas, né? O que a Ana Alckmin, filha aqui do nosso amigo aqui, estava trabalhando na época, né? E a lama proximal plota mais ou menos ao longo aqui do Itabirito Cauê e, felizmente, é bem diferente do substrato do bedrock ali da região. Então,
legal, né? Tem uma assinatura isotópica própria, olha lá, conclusão parcial, legal. Imagina que fosse coincidente com qualquer daqueles terrenos, a gente não poderia usar isso como traçador isotópico, né? Então, bacana, né? A lama tem uma assinatura própria, parece com a do Itabirito. E quais são as perguntas? Esses contaminantes aqui parecem ser decorrentes da mineração do ouro. Ou a barragem já tinha rejeitos ou estéreis ali do substrato, né, Greenstone Belt, ligado ali, não sei se eles usavam essa barragem para outras finalidades, ou esse tal Lahar, né, revolveu e ressuspendeu o material aluvionar que já estava na calha fluvial ali, né, e que já era profundamente contaminado pela mineração do ouro, como trabalhos prévios já tinham demonstrado, né? E outra pergunta, então, essa assinatura isotópica, ela pode ser rastreada rio abaixo no ambiente marinho? Né? Foi aí que a gente continuou o trabalho, né? Então, 2 anos após o evento, eu fiz uma campanha de amostragem e aqui a gente amostrou sedimentos prévios e essa lama roxa aqui é muito característica lá. Em todos os afloramentos é muito fácil de distinguir, né, a lama roxa do sedimento prévio. A gente começou a trabalhar nesse material, né? E aí uma aluna de PIBIC começou a analisar a granulometria, comparando lá pré e pós, a gente vê, né, que o sedimento pós tem muito mais silt, né, e areia fina, né, e é natural, a gente já vê isso no campo, mas isso aí foi medido, né. Uma análise de minerais magnéticos, né, tem maior proporção de minerais magnéticos, isso já era esperado, né. Também são estudos de bolsistas de iniciação científica, começando o trabalho de geologia, fazendo mineralogia ali, né, envolvido nesse projeto, né. Aqui a gente tem um perfil topográfico longitudinal dessa calha, desde lá do Gualacho até a foz do rio, e a gente começou a ver, né, aqui estão as amostras, né, tem as principais reservatórios hidrelétricos que foram meio que atropelados. Caramba, estou com pouco tempo, hein? Né? Vou passar rapidamente. A gente está estudando a variação dos elementos maiores e traços ao longo dessa calha, né? A gente vê, por exemplo, vanádio aumentando de teor rio abaixo, né? Arsênio aumentando de teor rio abaixo. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse enriquecimento. Isótopos de neodímio, isso é geogênico, totalmente geológico, né? O material vai ficando mais juvenil porque o rio entra no arco magmático ali, né, do Rio Doce, né? E o estronço faz a mesma coisa, vai caindo para o lado mais juvenil. E o monitoramento da área marinha, né, foram instaladas armadilhas de sedimento em suspensão que estão sendo coletados desde 2017 até hoje, né? Logo depois do evento, esse trabalho aqui mostra a dispersão da pluma, aqui, ó, 6 meses depois do evento, chegando até a região de Abrolhos, que foi a preocupação principal desse monitoramento, né? Esse material aí saiu publicado nesse artigo em 2021, e o Gabriel Paravidini, aqui, que está aqui, um dos autores, fez modelagens de misturas entre a foz de Jequitinhonha, a foz do Rio Doce, né? Variações sazonais nessa composição isotópica aí, né? É uma análise multivariada, porque tem vento, né? Então regimes de vento para Nordeste e Noroeste, né, levam a maior aporte desse material lá na região de Abrolhos, né? Isso aí uma das conclusões, né? Então, na área marinha, a evidência de misturas de sedimentos terrígenos, né, lançados pelo rio Jequitinhonha, mais próximo, como pelo Rio Doce, né? E esse aporte do Rio Doce é condicionado por regimes sazonais de pluviosidade na calha do rio, né, na bacia hidrográfica e de vento. Outras perguntas, né? Até quando esse aporte vai ser detectado do Rio Doce? Isso que a gente ainda está fazendo. E eventos extremos de chuva que ainda não ocorreram, né, poderiam ressuspender o que foi já sedimentado na plataforma continental? Essa é uma preocupação importante aí também, né? Então, nessa altura, tem outras perguntas aí que eu gostaria de ouvir, que a gente ainda não fez uma série de perguntas, né? Então, vou mostrar rapidamente, no tempo que falta, os dados analíticos que a gente vem coletando aqui, ó, na plataforma aqui de Abrolhos e, mais recentemente, nesses 2 estações aqui, nessas 2 aqui embaixo, né? Nesse mesmo diagrama tem lá os basaltos de Abrolhos, né, o embasamento arqueano paleoproterozoico, os granitos, né, da faixa Araçuaí, né, a lama lá, a assinatura da lama, né, com a sua
A variação aqui, pouca variação no épsilon de neodímio, muita variação na razão de estrôncio, né? Esses são amostras da calha do rio, pré e pós, né? Tem um pouquinho de variação para o lado aqui da lama, mas é uma linha de mistura do substrato, né? Principalmente do substrato pré-cambriano lá, né? Esse aí seria o campo dos sedimentos do Rio Doce. E o campo do sedimento, aqui a assinatura de estrôncio da água do mar, como referência, e as amostras, aqui tem 86 amostras de sedimento de suspensão plotadas, né? Elas definem um campo, né, que tem a ver com essa lama rica em ferro aqui, ó, não é uma linha de mistura entre o embasamento, ou seja, tem uma influência forte aí desse rejeito, né? E a gente vê uma distribuição de estrôncio bem bimodal lá. Essas 86 análises, né, tem razões baixas, né, que refletem, né, uma assinatura marinha, vamos dizer assim, sem contaminação, e quando vem para o lado da direita, indica que tem a influência do Rio Doce, tanto dos sedimentos do Rio Doce, quanto dessa lama, né, originária lá da barragem, né? Então, a gente tem rastreado isso temporalmente, né, fazendo de 3 em 3 meses tem coleta de amostras lá, né? Então, essa aí é a principal utilidade que a gente tem feito com esses isótopos radiogênicos, né? Então, essas conclusões aí, né, em parte especulativas, a lama tem uma assinatura própria, difere dos sedimentos pré e pós-eventos, né? Os sedimentos pré-eventos já mostram contaminação química prévia, como já apontado por outros autores. Essa contaminação de vários metais aqui tóxicos, né, tem mais a ver com a mineração do ouro, né? E o evento lá remobilizou esse material e trouxe esse material lá para a foz do Rio Doce e jogou de volta lá no ambiente marinho, né? E talvez também atividade siderúrgica ali, né? E a gente vê oscilações sazonais, né, de pluviosidade e vento que carregam esses contaminantes, né, para a região de Abrolhos. Acho que o meu tempo está terminado aqui. Queria agradecer. Está aqui meu e-mail para quem quiser fazer contato. O laboratório lá está aberto à colaboração. Tá? Obrigado. Agora temos a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para fazer. Bom dia. A minha dúvida é como esse material que foi depositado, né, jogado e revolvido no rio, afeta a população que vive no entorno e também a que vive na foz, né, ali na região do Espírito Santo. Isso não é parte do nosso estudo, mas afetou muito. Imediatamente houve dano até nas captações de água, né? Teve populações ribeirinhas que foram realocadas, teve uma série de impactos, né? Existe todo um monitoramento também dos impactos sociais, né? Mas a gente está lidando só com a parte geológica, né? Mas se você procurar, tem muito material, né? Tanto na mídia quanto em publicações especializadas. Bastante material. Eu morei bem perto do Rio Doce, agora há pouco, lá em Governador Valadares, né? Eu fiquei um pouco impressionada assim, com a quantidade de praga que tem, de mortandade dos peixes, o tempo todo tendo uma mortandade diferente. Assim, eu acho que deve afetar muito. Né? Tem uma equipe de biólogos, né, coletando peixes, crustáceos na água marinha, né, estudando, inclusive, aberrações genéticas que já estão começando a acontecer e contaminação química dessa biota também, que em última análise vai para a cadeia trófica humana, né? O pessoal consome esse. Então, assim, já é um problema de longo prazo. Anterior ao evento já havia contaminação por arsênio, muito sério, né? Muito sério. O comentário que eu queria fazer é justamente isso, Cláudio, em relação à primeira observação que você fez, né? Se você mobilizou um grande volume de material de mineração. Logo abaixo do lugar da ruptura tem um lugar que também teve um prejuízo muito grande, chamado Paracatu de Baixo. Paracatu de Baixo, aquela área é uma área tradicionalmente de mineração aluvionar e tem reportagens e muita história, né, de o uso de mercúrio, da polícia ir lá fechar os garimpos, é uma longa história. Então,
Isso não tem dúvida nenhuma. Eu acho pouco provável que lá onde é que está o sítio da barragem tenha esse material. Acho que era só exclusivamente material das minas de ferro mesmo. Mas abaixo houve uma grande mobilização. E um outro problema com o Rio Doce, como eu também muitos anos andando nessa região, tem um problema seríssimo. A única cidade daquela imensa bacia de Rio Doce que tem tratamento de esgoto chama-se Ipatinga. A única. Vocês imaginam? Valadares é grande, né? O governador Valadares é uma cidade grande. Né? Tem uma pergunta lá. Uma pergunta. O que é proxy? Proxy a tradução direta é como se fosse um procurador, né? Mas assim, se você está estudando um fenômeno, às vezes você usa um indicador, né, indireto daquele fenômeno. Né? Então, assim, o proxy seria isso. Né? Eu não estou estudando a contaminação química, mas os isótopos servem como rastreador disso. Aí, na literatura, o pessoal usa muito esse termo de proxy. Né? Mais uma pergunta aqui. Eu queria perguntar que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso também no meu estágio lá no CETEM, né, no Laboratório de Especiação de Mercúrio Ambiental. E elas trabalhavam mais assim com os peixes, né? E, enfim, coletavam os peixes e viam o nível de mercúrio dos peixes. E eu queria saber onde as séries históricas que você usa, por exemplo, o background geológico, né? Ouro Preto mesmo tem já conhecido essa contaminação de arsênio, né? De Ouro Preto. Eu queria saber um pouco dessa parte do antes, né? Do problema. Né, tem vários trabalhos que já estavam analisando água, solo, né, e já mostravam cabalmente, né, contaminações prévias ao evento. Né, mas eu não conheço trabalhos assim. Né, a gente está falando em 300 anos de ocupação ali, de mineração. Né? Então, assim, dados de background, esse é um problema. Quando a gente trabalha com geologia ambiental, muitas vezes você se depara com isso. Não tem dado de background. Né? Então, assim, é importante ter análises, né, em vários sítios para você ter depois. Mesma coisa aconteceu em Brumadinho. A gente não tem background da bacia, né, do Rio Paracatu, prévia ao evento que teve lá. Né? Inclusive, foi difícil convencer o pessoal da Vale que esse tipo de estudo seria oportuno lá também. Né? E o pessoal meio que descartou, falou, não, isso aí acho que não vai dar certo. Né? Mas a gente está perseguindo isso na bacia do Rio Doce. Bom, pegando esse gancho aí dos proxies e a Julinha falou, eu queria saber se você pode citar outros exemplos de indicadores usando isótopos radiogênicos para ambiental. Chumbo. Pode citar exemplo. O chumbo é um deles, né? Mas a gente optou por não fazer chumbo porque o chumbo já é extremamente influenciado pelo meio antrópico. Né? A gente usou chumbo em gasolina até pouco tempo atrás. Então, assim, toda gasolina, todo diesel tem chumbo. E é um chumbo industrial colocado ali. Né? Então, assim, o background já é todo errado, vamos dizer assim. Né? E os isótopos de neodímio e estronço não. Né? Refletem mais o ambiente geológico, geogênico. Né? Agora, no momento, eu estou até estudando o impacto da indústria de cimento nos isótopos de estronço. Eu acho que tem uma influência também. Né? Mas assim, o neodímio e o estronço são bem indicativos, que eles são complementares. Né? É muito interessante de usá-los. E é muito usado, né? A gente não está inventando nada, não. A gente é muito usado em muitos casos, né? De rastreamento de sedimentos em meio geológico comum e também em problemas ambientais. Né? É bastante usado. O chumbo também. Mas a gente não foi pelo lado do chumbo. Hoje em dia, os equipamentos estão evoluindo muito, né? Então a gama de isótopos que dá para medir está aumentando muito. Né? Agora se mede isótopo de ferro, de cobre, para várias finalidades. Eu acho que a gente vai ver no futuro um campo grande para esse lado aí. Né? Lá no Lagir, a gente acabou de ter né, aprovação de um financiamento da FINEP e da FAPERJ. A gente vai adquirir um espectrômetro chamado NEOMA, de ultíssima geração, né, que não tem no Brasil e tem poucos no mundo aí, que a gente vai poder analisar uma gama bastante grande de isótopos, além de fazer urânio-chumbo e análise rubídio-estronço in situ. Então, tem uma aplicabilidade muito grande, inclusive, para
para prospecção, exploração mineral. Isso tudo aqui no Rio de Janeiro. Agora, última pergunta, por causa do nosso tempo. Valeriano, muito bacana esse teu trabalho. Obrigado. Só 2 comentários rápidos em relação ao ouro. Nas formações ferríferas bandadas, naquela parte, você pode ter um pouquinho de ouro no Jacutinga. Um tipo de mineralização chamada Jacutinga, que tem bastante naquela parte mais leste do quadrilátero. Então, o ouro ali não necessariamente ele precisa vir da lavra mais abaixo. Só que o Jacutinga pode também ter um pouquinho de mercúrio, que é uma mineralização em temperatura baixa. Então, ouro e mercúrio, uma parte pode ter vindo disso daí. Arsênio não, porque o Jacutinga não tem sulfeto. Ele é uma mineralização mais oxidada. E uma outra coisa também que sempre me passa pela cabeça, quando eu vejo esses dados, como vocês falaram, são décadas de parte industrializada, antrópica. Então, eu fico pensando se vocês, até que ponto parte disso não vem da própria cidades abaixo, tipo curtume, descarte de bateria, descarte de óleo e coisa parecida. Muito difícil monitorar isso, com certeza, né? É uma região densamente industrializada, né? Com certeza. Eu pensei logo. Né? E a gente fala de proteção do meio ambiente, para a gente é recente, só começou a se falar disso nos anos 70, 80 no Brasil. Não existia a palavra ecologia até então, né? Jogava tudo no Rio mesmo. E, como o Fernando falou, as cidades não têm nem tratamento de esgoto ainda. Com a gasolina? Não, você pode falar. Foi a Geocron que descobriu. Foi, a Geocron que descobriu essa coisa de rastrear o chumbo tetraetila, que era usado na gasolina. Hoje em dia está proibido no quase o mundo todo. Ainda tem país que usa. Né? É isso, gente. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.